neste novo formato do Ser Empreendedor, nós trazemos, através de entrevistas online, cases de superação, de reinvenção, pessoas que abriram suas empresas, pessoas que conseguiram aí se reinventar com um novo modelo de trabalho, alguns com novos aplicativos, outros que conseguiram, inclusive, ampliar o seu negócio. E agora a gente vai conversar com o Ricardo Pereira, que desde 2016 teve uma ideia aí de uma empresa que trabalha com a limpeza de veículos, que é a lavagem automotiva ecológica, mas não é só isso não, olha. Ele expandiu pelo país a empresa dele e tem várias cidades, hoje está em várias cidades e agora nesse tempo de pandemia, inclusive, se tornou aí uma opção de renda extra para quem aí precisa ter o seu próprio negócio. Ricardo, seja bem-vindo no Ser Empreendedor e eu vou começar de trás para frente, justamente falando desse momento de pandemia, como vocês se tornaram uma alternativa de empreender. Obrigado pelo convite. Bom, realmente o momento da pandemia, né, ele foi um fator muito importante, acho que até decisivo para a expansão do nosso negócio, porque todo mundo está perdendo seus empregos aí, ficando sem renda, pessoas que trabalhavam de forma autônoma já não estão, né, trabalhando porque muitos comércios estão fechados, enfim. E o nosso serviço, por ele ser delivery, por ele trazer a opção de você poder prestar o serviço na casa das pessoas, onde elas não estão podendo sair também por conta da pandemia, né, se tornou uma opção muito atrativa, muito viável, até porque o nosso colaborador ele também não precisa entrar em contato diretamente com o cliente, né, a partir do princípio que ele está indo lavar o carro, então quando ele chega o carro está estacionado, ele simplesmente dali mesmo já consegue prestar o serviço, o cliente abre a uma certa distância, até por conta do controle, então é uma opção muito, muito favorável ao momento. E segundo, pelo valor, né? Porque não é um serviço barato comparado a outros aplicativos, a renda que um parceiro hoje consegue fazer durante uma semana é de R$ 1.200 por semana. Agora, quando a gente fala e as pessoas ficaram pensando, nossa, como funciona? Agora sim, você vai contar para a gente a história da sua empresa, por que essa ideia e qual é hoje o sistema de trabalho, até que como você comentou dessa oportunidade para autônomos, por exemplo, vocês são franquia, são colaboradores, conta para mim. O nosso sistema hoje de serviço, ele é muito... A gente demorou um certo tempo, obviamente, como qualquer outra empresa, né? Você tem que amadurecer, maturar o teu processo e entender quais são as dores que a gente passa para poder melhorar sempre, cada vez mais esse fluxo, esse processo para executar o serviço. O nosso serviço hoje ele é um serviço delivery, onde o parceiro pode trabalhar de carro, de moto ou de bicicleta, ou seja, não é nada complexo, não existe uma quantidade absurda de produtos ou equipamentos, é algo que ele consegue carregar numa mochila, né, de forma bem prática mesmo, né, e é um serviço a seco. Esse parceiro seu recebe um kit para trabalhar, é isso? Ele compra o kit dele pelo próprio aplicativo, ele tem acesso ao tipo de produto que ele precisa adquirir, né? Depois que ele adquire o produto, que o cadastro dele está aprovado na plataforma, ele faz um treinamento prático e após esse treinamento que ele fica apto a prestar o serviço em toda a região que ele tiver, né? Hoje nós somos conhecidos como o Uber do Lava Jato, né? Porque é um serviço bem similar ao processo que acontece hoje quando você precisa de utilizar um aplicativo de locomoção, né? Então, isso tem facilitado muito, inclusive, o entendimento dos clientes, a aceitação dos clientes, porque hoje é tudo feito pelo aplicativo, né? Praticamente, hoje você pede comida, você pede um transporte, você pede uma lavagem, você marca uma consulta, você compra um ingresso, você faz uma série de serviços hoje que estão
disponíveis nos aplicativos. Agora você falou de pessoas da mesma família trabalhando, etc e tal. Parece que a sua história, o começo da sua empresa foi assim mesmo. Você e a sua esposa, após uma viagem, tiveram aí uma ideia, ou após uma viagem não, vocês moravam fora do Brasil. Exato, eu estava morando fora e fui lavar o carro. Quando eu estava saindo do condomínio, eu vi um rapaz com uma van, uma foto de um celular, um WhatsApp, fui falar com ele e ele falou, ó, para você pedir o meu serviço, é só você adicionar o meu número, me mandar a sua localização, a hora que você quer e o dia que você quer que eu venha lavar seu carro, e eu venho. Aí eu falei, olha, isso aí dá uma... Foi aí todo o estalo do negócio. Eu falei, rapaz, isso daí dá um aplicativo. Nesse período, vocês já iam retornar para o Brasil ou vocês, depois que já tinham a ideia de voltar para o Brasil? Ou foi depois disso que surgiu a ideia? Me conta um pouquinho mais. Não, na verdade, a gente foi com uma data certa para voltar, né? E nesse meio tempo aconteceu como se diz, essa oportunidade de poder ter essa ideia, mas lá mesmo a gente já começou a desenhar um modelo de negócio, a fazer algumas pesquisas, entender o que poderia ser feito, como poderia ser feito. Então, quando nós retornamos, a gente já estava com mais de 80% do processo em andamento. E o desenvolvimento do aplicativo? O primeiro foi, nós contratamos uma empresa para desenvolver, e depois que nós soltamos o MVP, nós vimos realmente que o processo tinha uma aceitação do mercado, né, que as pessoas realmente gostavam de ter essa comodidade, de não precisar ficar 2 horas na fila do Lava Jato, e aí a gente entendeu que dava realmente para desenvolver algo mais amigável, que pudesse realmente fazer uma diferença no mercado, né? Sim, como funciona? A pessoa, por exemplo, é o seu parceiro, fez o curso, vai e lava o carro. E aí, como que ela recebe? Ela recebe pelo aplicativo também? Conta um pouquinho desse processo para nós. Nós temos hoje um sistema de pagamento muito dinâmico, né? O cliente ele pode pagar diretamente no débito para o parceiro ou então no crédito pelo próprio aplicativo. E aí a gente faz essa dedução do que é da Lavoro e do que é pago para ele. Com isso, a gente consegue fazer com que o nosso parceiro ele tenha dinheiro sempre na mão, né? Porque hoje todo mundo precisa estar com dinheiro, o dinheiro precisa rodar, a economia precisa girar. E a economia do país ela só gira quando o dinheiro roda, né? Então, hoje a gente consegue fazer essa dinâmica rodar de forma muito prática. O que sobra, nós pagamos toda quarta-feira para ele através de um cartão de crédito pré-pago que nós temos aqui na empresa. Então, quarta-feira, o que ficou de diferença para ele receber, a gente já faz esse pagamento. Então, diferente hoje de muitos processos, existe as facilidades, né, da conta digital, do parceiro poder receber na hora. Então, isso faz muita diferença na nossa plataforma. Hoje a gente está falando aí de um público que muitas vezes está impedido ou até tem aquele medo de sair de casa para lavar o seu carro. Mas vocês lançaram a plataforma em 2018 em Brasília, momento em que ninguém pensava em pandemia. Naquele momento, qual foi o apelo? Foi a questão da sustentabilidade? Foi o conforto? O que vocês pensaram de início e que agora tem essa conversão aí para a pandemia? Bom, realmente, quando nós começamos com a ideia, o primeiro fator foi não existir um tipo de serviço como esse. Então, isso já foi um fator muito incentivador, né? E quando nós começamos a pesquisar todo o processo, entender a sua aceitação, né? Por isso nós fizemos o MVP, nós percebemos que
o trabalho que a gente estava começando a desenvolver, ele é muito mais além de uma exclusividade no mercado, vamos dizer assim. Ele teve a questão comodidade, né, da pessoa poder lavar o carro sem sair de casa. E foi num momento importante da economia hídrica no país, né? Em 2018 a gente estava passando por um problema sério de crise hídrica, então casou muito bem da lavagem a seco, da sustentabilidade, da lavagem ecológica, de não usar água. Então isso foi um fator muito determinante para que o nosso processo desse uma alavancada nesse início, né? E, obviamente, aí com a pandemia, com a crise, as pessoas perdendo seus empregos, isso daí também tem contribuído, também tem somado para o crescimento do negócio. Tanto é que, até o final de 2019, nós estávamos em 3 cidades, agora nós já estamos em 11. E para isso, a plataforma, vocês utilizam o quê? As redes sociais, elas têm um papel fundamental ou não? Sim, sim. A gente usa todo tipo de divulgação, né? Vai numa divulgação patrocinada nas plataformas digitais, Instagram, Facebook, que hoje né, acho que um dos maiores meios de comunicação que nós temos aí, e é acessível a todo momento para todo mundo, né? Também utilizamos o próprio cliente. O nosso cliente é o nosso divulgador, né? Ele como se diz, é o que assina embaixo o serviço que a gente presta, porque ele utiliza uma vez, ele conta para um amigo, a plataforma também possibilita ele compartilhar cupons de desconto para que ele convide novos amigos a utilizarem, e esses amigos utilizando também devolvem cupom de desconto para ele. Então, a gente usa todas as plataformas possíveis, recursos possíveis, para que a gente consiga, né, disseminar essa ideia. E, paralelo a isso, vem a questão de contribuir novamente com a economia hídrica, com a sustentabilidade, né? Hoje é um assunto muito pautado no mundo, então a gente não pode deixar de se apoiar um pouco na nossa ideia que traz realmente essa sustentabilidade. E o futuro da empresa? O futuro da empresa, graças a Deus, ele tá traçado nessas linhas aí, né? A gente pretende realmente, no ano aí de 2020, que foi um ano totalmente atípico, né? Acho que para todo mundo, eu até brinco, falo que é um ano que a gente tem que passar 2019, 2021, não pode contar 2020, porque é um ano que não dá para se ter muita referência. Mas a gente tem os projetos aí para 2021, que é partir para fora do país. Nós já temos esse planejamento ele já vinha de 2019. Nós estamos trabalhando para consolidar algumas ideias, entender o que pode ser feito, respeitando as regras de cada lugar, de cada país, né? E seguir, expandir para outras cidades, expandir para o Brasil inteiro, levar essa ideia para o Brasil inteiro e, se Deus quiser, para o mundo. Tá certo, então. Ricardo, eu agradeço a sua participação, muito sucesso e até uma outra oportunidade. Obrigado, estou sempre à disposição, tá? Tá bem, e a gente encerra a nossa entrevista por aqui, mas o programa não acabou, está só começando. A gente vai brevemente tomar uma aguinha e o Ser Empreendedor volta já já. Não saia daí. Segundo bloco do Ser Empreendedor, e agora a gente vai trazer aqui um case de sucesso. Olha só, no primeiro trimestre de 2020, uma indústria de placas eletrônicas decidiu fechar as suas portas por medo da pandemia. Era uma operação nova, com apenas 2 anos, que não tinha problemas, mas também não performava em seu potencial máximo. E os proprietários acreditaram que a crise pela qual o país passaria nos meses subsequentes tornariam a situação insustentável. Foi aí que 2 empresários compraram
essa indústria e readmitiram todos os colaboradores e está performando muito bem. E é sobre essa guinada que nós vamos conversar com o Ricardo Helmlinger. Ricardo, me conta essa história. Parece que então, digamos que o pessimismo de outros empresários foi então que aí vocês viram uma oportunidade, é isso? Dizem que é na hora da crise que as oportunidades aparecem, né? E para nós não foi diferente. Nós encontramos na dificuldade de mercado dos antigos proprietários uma ótima oportunidade. Era um mercado que eu tenho bastante experiência na área de eletrônica, meu sócio Hidalgo tem uma ótima experiência complementar na área financeira e toda a parte de gerenciamento, processos. Então nós entendemos que ali era um risco calculado e dava para a gente encarar, e foi isso que nós fizemos. E como foi, então, eu falei aqui da questão de readmissão dos colaboradores, até porque a gente passou aí por um período de muita gente demitida. Como foi aí estar no contraponto da crise? Essa foi uma fase até surpreendente para todos, né? Porque todo mundo aqui estava com aviso prévio, prontos para serem desligados. A fábrica tinha data para fechar, que era dia 30 de abril. Foi no dia 16 que nós viemos até Campinas e vimos a possibilidade de manter a empresa aberta. Avisamos a todos que todos pudessem passar uma Páscoa tranquila com a família e voltamos na semana seguinte com força total para fazer acontecer. E não foi só simplesmente trazer as pessoas de lá para cá, a gente já teve um considerável número de colaboradores nos contratando, porque o crescimento tem sido bastante constante, graças a Deus, e graças ao trabalho de todo mundo aqui, que o pessoal vestiu a camisa e realmente comprou o projeto junto com a gente. Quando você fala em admitir mais gente, ter mais mercado, como foi isso? Porque quando a gente pega as pesquisas, por exemplo, do Ciesp Campinas, a gente vê aí que alguns segmentos, por exemplo, o setor automotivo teve uma queda e outros. E vocês trabalham com as placas eletrônicas. Como foi, então, manter-se no mercado e agora até dar uma alavancada nesse negócio? Placas eletrônicas, a gente tem uma diversidade muito grande de setor. A gente não vive de um único setor. Então, nós temos a área médica, hospitalar, setor odontológico, a parte de IoT, que hoje está muito em onda, né? Que é a parte de automação, e também temos o automotivo. E assim como alguns setores sofrem, outros acabam tendo um bom desempenho, e a gente pegou essa onda do bom desempenho dos nossos clientes. E também a gente faz um processo de apoio e de trabalho junto a startups. Então, empresas novas que apareceram nesse meio tempo e que precisavam de ajuda, que precisavam se colocar no mercado, encontrou na Standard America uma grande opção e um grande parceiro. E a gente abraçou todos esses projetos. Consequência disso tudo, à medida que cada um desses foi ganhando mercado e foi crescendo, nós fomos crescendo junto com eles. Então é um trabalho que vem desde a gênese da empresa, desde a origem, junto com os nossos clientes, no processo de parceria. E, claro, clientes que já são consolidados no mercado, nós trouxemos algumas novidades, trouxemos alguns serviços extras que a empresa não fazia antes, e isso fez com que a nossa participação dentro de clientes já consolidados crescesse. Então, nós crescemos nosso share dentro dos clientes existentes e aumentamos a nossa base de clientes ativos consideravelmente. Então, esse foi o segredo do crescimento durante um período bastante conturbado de pandemia. Eu vi aqui, inclusive, que você me falou aí dessa base consolidada que já tinha, o aumento dos clientes, essa parceria e oportunidade com as startups. E como foi, então, de certa forma, pulverizar tudo isso para pensar no crescimento da empresa? Isso tudo é gestão? E muito suor. Não tem como não descartar todo o esforço e aqui a gente fala que jogamos em todas as posições. Se precisar fazer o trabalho de receber mercadoria,
vai quem tiver disponível, se tiver que pôr a mão na produção, a gente faz o que tiver que fazer. Claro, tem todo um trabalho de gestão sensacional que foi feito aqui, encabeçado pelo nosso CEO, que é meu sócio, que é o Hidalgo. Acrescentamos toda uma parte de tecnologia e situações de prestação de serviço, como eu falei anteriormente, que a empresa não fazia, que está mais dentro do meu know-how de mercado. Então, a gente variou o portfólio de oferta de serviços com um processo de gestão. É aquilo que eu te falei, não tem milagre, tem que arregaçar a manga e fazer, dar os 90% de transpiração, né, que dizem que é o grande segredo para fazer as coisas darem certo. E como envolver, então, toda a equipe? Aí é um processo bastante de liderança, de motivacional. Nós tivemos aqui, fizemos um treinamento motivacional com toda a equipe, para mostrar para a equipe que realmente existiam muitas notícias ruins na televisão, no mundo, a pandemia estava ali presente, mas que nós estávamos efetivamente vivendo um mundo diferente. Nós estávamos conquistando vitórias enquanto muita gente estava parada, reclamando ou com medo. Nós não deixamos o medo nos congelar. Nossa vontade de ganhar é maior do que o medo. Então, nós fizemos um treinamento motivacional com toda a equipe. O pessoal saiu realmente, como eu posso dizer, com fome de bola, com sangue no olho. E revigorado, né? Exatamente. Saiu todo mundo com adrenalina no último grau. E aí não tem solicitação, não tem esforço que seja grande. Tudo é possível, todo mundo está vestindo a camisa. Então é um trabalho de liderança e de motivação que foi feito com todo mundo e mostrar que aqui se coleciona vitórias. E acho que isso melhora o astral e faz com que todo mundo trabalhe realmente de forma alegre. Um clima organizacional alegre e feliz gera resultados bons. Agora, a TV Câmara Campinas apresentou no programa Câmara Total uma reportagem falando sobre o mercado de trabalho para as mulheres, inclusive que existe aí na pandemia, muitas delas desempregadas porque não tinham onde deixar os filhos, tiveram que sair do seu trabalho. E a sua empresa foi aí mencionada como uma empresa que deu oportunidade para as mulheres nesse período de pandemia. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa política. É bastante comum dizer que as mulheres vão dominar o mundo, né? Aqui elas já dominam. Nós temos hoje no nosso grupo algo em torno de 90% de mulheres trabalhando na fábrica. Essas mulheres têm uma média de idade acima de 40 anos. Nós temos um programa de investimento nas pessoas para capacitação e melhoria, né? Que a gente chama de Tech for Humanity. Esse programa hoje abraça duas das nossas funcionárias, uma, a Thaís, que está fazendo engenharia de produção, nós estamos investindo na faculdade dela, estamos investindo nela. Temos a Regilene, que é uma senhora de 50 anos que está trabalhando e está fazendo uma melhoria de capacitação na área dela, de inspeção de qualidade. E como eu disse, as mulheres na nossa linha de produção, elas são não só a maioria, como elas são importantíssimas, porque a qualidade do nosso trabalho se deve a todo o capricho, atenção e foco que elas têm no trabalho. Então, time que ganha não se mexe. A gente continuamos contratando mulheres para esse setor, elas vão continuar sendo predominantes aqui dentro da Standard America, e temos também outras mulheres na área administrativa, na área comercial. Então, somos minoria, sim, com muito prazer aqui na Standard America. Você está falando de um momento em que a gente fala do positivismo dos colaboradores, do mercado. De modo geral, a gente está nesse momento em que a flexibilização de várias atividades também abrem novos leques. Eu queria que você falasse do futuro da empresa. Hoje, o futuro, a gente fala que toda semana aqui é uma novidade, né? Porque tem muita coisa acontecendo muito rapidamente. Nós estamos num ritmo de startup aqui há muito tempo. E o que eu quero dizer com ritmo de startup é que para nós todo dia é segunda-feira. Não tem sábado, não tem domingo. Todo dia é turno número 1, apesar de a gente estar trabalhando 2 turnos. E hoje nós estamos expandindo para Portugal.
estamos com uma fábrica sendo aberta em Portugal, isso foi coordenado pelo nosso CEO aqui. Estamos com um escritório sendo aberto nos Estados Unidos, para que nós também façamos um trabalho de exportação a partir do Brasil. O bloco europeu vai ser atendido pela operação de Portugal. Estamos lá abraçados pelo programa Portugal 2020. Então, fomos selecionados pelo governo de Portugal como uma empresa capacitada e aprovada para participar desse projeto, que é um projeto de investimento do governo para levar indústrias para Portugal. Isso nos orgulha muito, porque nós conseguimos uma nota excelente de avaliação junto ao governo português. Então, o nosso crescimento ele se baseia hoje no aumento de produtividade da fábrica. Estamos comprando uma nova linha de produção aqui para dobrar a nossa capacidade no Brasil. E para 2020 a gente não espera menos do que 300% de crescimento em relação ao nosso número desse ano, que é um número já 300% acima do ano passado. 2020 ainda? 2020 nós vamos fazer 300% em relação a 2019 e 2021 nosso objetivo é fazermos 300% de crescimento em cima de 2020. Então o que você diria, Ricardo, para quem está assistindo, pensa em empreender e geralmente tem essa questão do medo, da insegurança, e vocês, pelo jeito, deixaram, a primeira coisa foi o medo de lado. Porque o medo faz você perder a vontade de ganhar, né? Então, esse é o primeiro momento. Se você for averso a risco, o teu ganho também vai ser menor. Agora, existe uma grande diferença entre correr todo e qualquer tipo de risco e você correr um risco calculado. Então, tudo que nós fizemos aqui, apesar de arriscado, estava dentro do radar, estava dentro do nosso plano desde o início. Exigia da gente um nível de capacitação que a gente sabia que a gente tinha. Trouxemos pessoas competentes para trabalhar conosco, pessoas com grande experiência de mercado. E quando você se cerca de pessoas boas, a probabilidade do seu plano dar certo, ela se torna mais do que uma probabilidade, quase uma certeza. Então, arriscar, sim. Fazer loucuras, não. E o nosso risco que nós corremos era um risco alto, mas perfeitamente calculado dentro daquilo que a gente sabia que era possível ser feito com as capacidades que nós atrelamos na fábrica. Então, eu sugiro a todo empreendedor, o Brasil ainda tem espaço para empreender bastante, faça o seu pitch. Se você, inclusive, tiver necessidade de algum apoio na parte de eletrônica, pode contar conosco, nós somos receptivos a esses pitches. E faça acontecer, não tenha medo, não recue no primeiro não. Se falarem que você está fora do padrão, que você é louco, provavelmente você vai estar no caminho certo. Tá certo. Obrigada, Ricardo, e sucesso para vocês. Muito obrigado, eu que agradeço. E o Ser Empreendedor vai para um breve intervalo e na sequência nós vamos conversar com um especialista do Sebrae, dando dicas para você que pensa em ter o seu próprio negócio ou até em reinventar-se. E no nosso último programa ficou muita coisa para conversar com o Sebrae. Então o João está de volta para conversar com a gente sobre como os empresários, os empreendedores, micro e pequenos empreendedores estão se reinventando nesse momento de pandemia para conseguir aí se manter. E agora que a gente está com um pouco mais de tranquilidade, alguns setores sendo flexibilizados aí para que eles possam retomar ativamente suas atividades. João, bem-vindo novamente. E eu já vou fazer a minha primeira pergunta. Muitos empreendedores tiveram a sacada, ou até nem tanto a sacada, mas foi uma forma de sobrevivência, de mudar aquilo que eles faziam para produtos relacionados à pandemia, ou mesmo a oferecer serviços nesse novo comportamento do consumidor
Por exemplo, ninguém podia ir a restaurantes, as pessoas passaram a receber a comida em casa. E aí, esse empreendedor, ele conseguiu sobreviver? Lá, né, com certeza isso foi uma atitude assim muito interessante desses empreendedores, porque foi assim a forma que eles encontraram de se adaptar a esse contexto de crise que a gente está fazendo. O que é muito legal nesse tipo de atitude, de comportamento, né? Primeiro, porque você consegue reverter uma estrutura que você já tem, que ela já existe, né? Que ela já está mobilizada ali, e você consegue adequar ela para aqueles produtos ou serviços que são que passam a ser de primeira necessidade, né? Então, você acaba entrando assim numa conexão muito forte com aquilo que é o produto de ponta, né? Que é aquilo que realmente o consumidor está buscando. Então, isso é muito interessante porque é uma flexibilidade que você acaba tendo e que ela te ajuda assim a ter uma resposta muito rápida. Então, o que nós acabamos observando é que essas empresas, o período de crise delas realmente foi menor, porque com essa adaptação que eles fizeram, eles conseguiram transitar rapidamente por esse período mais complicado. Então, eles não foram tão impactados na questão de receita. Então, isso é bastante interessante. E como você falou né, trouxe o exemplo aqui do delivery, então, essas também foram alguns novos modelos de negócio, ou são modelos de negócio que já existiam, mas que eles foram potencializados nesse período de crise que a gente viveu, né? Então, por exemplo, hoje você ter uma empresa que trabalha com alimentação que não tenha nenhum tipo de delivery é difícil de você ver, né? É quase inadmissível, né? Porque a empresa precisa ter um sistema de facilitação, de conveniência para o cliente e fazer com que o produto dele possa chegar facilmente ao cliente. Então, nesses períodos de crise, a gente vê, assim, com base também na mudança do comportamento do consumidor, novas necessidades surgindo, né? Então, o exemplo do delivery, assim, ele é sempre interessante porque ele reflete bastante essa necessidade. E aí, esse é o tipo de serviço que ele tende a ficar. Talvez não com a mesma intensidade, mas ele com certeza ele vai ficando, porque é uma conveniência que o consumidor passou a perceber. Então, muita gente, por exemplo, que não tinha o costume de pedir comida, começou a fazer isso, e é um comportamento que ela vai assimilar, né? Talvez não no mesmo volume que ela está tendo agora, mas num outro volume que vai ser, né, ainda bastante expressivo e que vai fazer com que esse tipo de comportamento continue ainda mesmo que depois desse momento de pandemia que a gente está vivendo. Outro setor, inclusive, que se reinventou, na verdade, foi a costureira, o costureiro, que até então fazia roupas ou até pequenos concertos e passou a, então, fabricar a máscara. E também temos aí grandes empresas que passaram a fazer esse produto que hoje é obrigatório em todo o país, praticamente na maioria dos lugares, você vê sempre muitas pessoas de máscara. Isso também foi um norte? Com certeza, né? Então, a máscara se tornou, né, um objeto, ali, um utensílio assim de uso para todo mundo, né? E por ser um produto assim, né, mais perecível, ele realmente ele tem uma escala, um consumo assim muito grande, né? Então, realmente assim essas pessoas, né, que trabalhavam aí com essa parte de costura ou mesmo pequenos negócios, assim, pequenos comércios, principalmente, né? Que trabalhava ali com roupa, esse tipo de coisa, rapidamente perceberam isso, né, uma oportunidade, né, e acabaram entrando nessa linha. Qual que é o cuidado que tem que ter, às vezes, quando você aposta muitas fichas num produto que nem a máscara, né? Você tem que ter, assim, um cuidado só com um apego a isso, porque você vai passar por aquela etapa onde você vai ter um boom de vendas, né, e por ser algo que ele é bastante copiável, né, que naturalmente muita gente vai fazer isso, a queda também, né, nas vendas vai ser bastante rápida, né? Então, o cuidado que você tem que ter, assim, você não pode ter um apego emocional muito grande a esse tipo de produto, né? Então, você tem que ter aquela consciência que eu vou investir, eu vou vender, mas eu tenho que ter ali um ponto de equilíbrio, né? Quer saber, assim, até onde vai valer a pena eu apostar
as minhas fichas ali num único produto, né? Então, esse é o cuidado que o empreendedor tem que ter no sentido de olhar para essas oportunidades que surgem, mas não ficar muito apegado a único produto, a único serviço. Um outro fator assim também interessante que a gente acabou percebendo é que alguns empreendedores também começaram a adaptar um pouco o seu modelo de negócio. A gente tem um caso no Paraná, que até o pessoal chamou assim de vó blogueira, que era uma senhora lá com seus 70 e poucos anos, que era dona de uma loja de aviamentos, né, com esses produtos de crochê, de tricô, e que ela se viu, né, principalmente no começo da pandemia, numa situação bastante complicada, porque não era um negócio prioritário, então teve que fechar as portas e naturalmente também não teve uma procura muito grande. Então, o que ela começou a adaptar ao modelo de negócios? Ela começou a fazer vídeos ensinando as pessoas a produzir peças ali de tricô e de crochê. Ela conseguiu fazer vídeos atrativos e foi tendo um resultado bastante interessante. E, naturalmente, as pessoas que assistiam os seus vídeos começaram a perguntar para ela sobre onde eu compro fio, onde eu compro agulha, onde eu compro, né, um molde, esse tipo de coisa. E aí ela começou a pegar aquela empresa que ela tinha, que era uma empresa presencial, e colocar os seus produtos para vender digitalmente, né? Então, essa adaptação no modelo de negócios, que era realmente um negócio bastante tradicional, um negócio 100% presencial, adaptar também para esse contexto, né, de crise, de mudança de comportamento, também é uma coisa bastante interessante, é uma estratégia bastante interessante. Então, às vezes, você não precisa ficar só preso, sabe, a querer vender um produto que você está tendo uma alta saída, mas você pode também por uma outra linha, que é repensar o seu negócio e como é que eu começo, talvez entregue uma conveniência diferente aqui para o meu consumidor, né? Então, esse exemplo eu acho bastante legal, porque é de uma empreendedora, assim, né, já com uma idade mais avançada e que conseguiu se adaptar. E você falou essa questão do vídeo, um outro segmento também que eu acredito que tenha ganhado força nesse período, os personal trainer, nós temos também pessoas que dão aula de yoga, o pessoal que faz pilates, porque a gente viu que muita gente começou então a fazer o exercício em casa. Começou-se aquela política, aquela fala, digamos assim, de que você não precisa sair de casa para fazer o exercício, tanto que a gente tem aí alguns sites especializados que estão vendendo pacotes online para esse grupo e outros não, a gente tem o acesso aí pelas plataformas digitais. É um setor também que teve esse olhar. Isso, né? O pessoal do bem-estar e da saúde, assim, também foram segmentos que foram impactados, né? Porque basicamente eles tinham modelos de negócios que tinham uma aglomeração, né, bastante significativa ali de pessoas e que começaram realmente a se reinventar e ir para esse atendimento mais personalizado e digital, assim, para o seu cliente, né? Então, quando a gente pega, né, vamos pegar aqui o exemplo do Pilates, né, do personal trainer que você comentou. Então, muita gente ali, às vezes estava passando por um processo, um tratamento que até envolvia a questão de saúde, assim mesmo, né? As pessoas que às vezes estavam vindo, sei lá, fazendo uma fisioterapia, se recuperando de alguma coisa. Então, eram típicos clientes que eles tinham uma necessidade, né? E que para eles aquilo era um produto, um serviço de primeira necessidade e que eles tinham a necessidade de consumir, né? Então, o que a gente percebeu assim nesses empreendedores foi essa mudança realmente no negócio. Então, agora eu não vou dar mais aula de Pilates, eu não vou ter mais 3 ou 4 pessoas ali, eu vou dar um atendimento individual, mas eu vou oferecer o meu serviço para o meu cliente, né? Eu vou ter esse atendimento à distância para que ela possa continuar com esse serviço. Então, isso foi bastante interessante, né? Infelizmente, assim, alguns negócios acabaram demorando um pouco mais para poder fazer essa adaptação e acabaram fechando, mas, né, outros, assim, conseguiram se adaptar mais rapidamente. Houve também uma flexibilização, assim, por parte de alguns órgãos reguladores, né, que permitiram que esses negócios, né, que são mais, essas atividades que são mais regulamentadas
pudessem operar no digital, e com certeza há um espaço, né, de consumo para isso. Então, as pessoas também hoje, o consumidor, ele está mais sensível ao digital. Ele sabe que a experiência não vai ser a mesma, então quando ele está consumindo um serviço desse, mas ele também está disposto a pagar por essa outra experiência, né? Então, isso acho que também, assim, é uma coisa bastante interessante que mostra, assim, como é possível a gente alterar, né, esses nossos modelos de negócios, né? Então, a gente vê que muitas coisas que antes só funcionavam no presencial, hoje estão sendo adaptadas para o digital. Agora, João, analisando aqui os conteúdos do Sebrae, eu me deparei com o seguinte: locavorismo. Saiba mais sobre essa valorização do comércio local. Detalhe isso para a gente. Bom, então isso também foi um resultado interessante, assim, que vem com esse contexto da pandemia. Então, o que a gente percebeu foi uma consciência diferenciada do consumidor, né? Como a crise, ela pegou e afetou todos nós, né, de alguma forma ou outra, as pessoas, elas entraram num nível de sensibilidade e de consciência um pouco diferenciado. Então, o consumo, né, esse prestígio para o comércio local, para o consumo local, isso foi uma coisa que surgiu bastante forte durante, né, a pandemia. Então, o que a gente percebeu? O consumidor mais sensível com o comércio local e dando prioridade para isso. Porque quando você compara uma pequena empresa por uma grande empresa, a pequena empresa, ela infelizmente ela foi mais afetada no contexto de pandemia, né? Então, ela perdeu receita, ela teve que demitir as pessoas, né, funcionários. Então, os consumidores acabaram ficando mais sensíveis com essa situação. Então, houve uma série de movimentos, assim, principalmente dentro da internet, no sentido de incentivar esse consumo local. Então, antes, quando as pessoas, né, em geral, procuravam sempre uma grande empresa para comprar, né, uma roupa, para comprar um alimento, alguma coisa, mesmo um serviço, hoje você vê muitas pessoas preferindo consumir da rua, do bairro, do município, né? E eu acho que isso é uma coisa, né? É difícil a gente falar que da crise sai, de uma pandemia sai alguma coisa legal, mas isso é uma coisa interessante, né? Eu acho que essa é uma característica, né, bastante interessante assim do comportamento do consumidor, porque ele acabou realmente assim privilegiando o comércio local. E aí, por outro lado, né, o comércio local ele tem também assim se aproveitar no bom sentido assim dessa situação, porque ele precisa se preparar, né? Ele precisa se adequar também para ter essa resposta, né, para o consumidor ali. Então, se o consumidor está dando prioridade para ele, então, opa, o que eu vou fazer aqui, né, para brilhar os olhos desse cliente, né, para corresponder a essa atitude que ele está tendo comigo, né? Então, eu acho que são coisas bastante interessantes que surgiram na pandemia e que, né, de alguma forma, estão favorecendo aí os pequenos negócios. Tá certo. Eu agradeço a sua participação, João. Lembrando que você que nos assiste, olha, o site é o sebrae.com.br. Algumas unidades já estão com atendimento presencial e outras não. As pessoas devem ligar no Sebrae mais próximo da sua casa. É isso, João? Isso. Então, o Sebrae, a gente está com atendimento ainda digital. Em alguns locais a gente voltou já com o presencial, mas procura ali a gente pelo nosso, né, 0800 ou procura ali pelo site ou pelas redes sociais, que você vai saber qual que é o atendimento lá que está disponível no seu município. Tá certo. Muito obrigada. Obrigado a você. E assim a gente encerra o Ser Empreendedor de hoje. Com certeza no próximo programa nós traremos mais histórias de superação, ideias e muito mais sobre empreendedorismo para você. Até mais!